De férias escolares, né? Chegou a hora de curtir a folga com as crianças, mas é sempre bom ficar atento, viu? Especialmente com relação à alimentação aí da molecada, que nessa época costuma ser mais desregrada, né? Um dos perigos é a alergia aos alimentos. Experimentar coisas novas ou comer o que nunca come com frequência pode esconder aí alguns riscos. Além disso, algumas comidas podem causar engasgo, como aconteceu com a filha de uma modelo e influenciadora digital. É isso que você vai ver agora na reportagem. Esse aí, todo saudável, é o Matheus. Com 5 anos, ele come quase de tudo. Que delícia! Matheus é alérgico a ovo e corante vermelho. E a lista de restrição alimentar é um sofrimento para quem está na idade dele. Ele não pode comer molho de tomate que tem adição de corante, ele não pode comer ketchup, não pode comer salsicha, não pode comer iogurte, sorvete, bolacha recheada, qualquer componente que tenha a cor vermelha ou cor rosada. Levou um tempo até a mãe descobrir o problema. O filho sofreu com reações alérgicas, como feridas no corpo e falta de ar. Eu precisei pegá-lo e levá-lo ao pronto-socorro porque ele fazia um barulho para respirar, puxava o ar e reclamava que o ar não vinha, ele era bem pequeno. Então, acho que ele tinha 3 anos, era muito difícil entender o que ele estava querendo mostrar para a gente. Essa época do ano de festas, confraternizações e mesa farta pode ser um perigo para crianças que sofrem com alergia alimentar. Isso porque algum adulto bem intencionado, mas desavisado, pode oferecer algum alimento proibido para o alérgico. E a criança, na vontade de comer aquilo que não deveria, acaba aceitando. Por isso, os pais devem trabalhar na conscientização não só dos filhos, mas também dos adultos. Conscientizar as pessoas que estão ao redor, que o seu filho vai conviver, que a criança vai conviver, que ela tem a alergia a um certo tipo de alimento e evitar. Ela não pode consumir aquele alimento, porque se ela consumir aquele alimento, vai dar ruim, não vai ser legal. Além da alergia, é preciso ficar atento a outro problema relacionado aos alimentos, a intolerância, como ao leite, por exemplo. A alergia alimentar, geralmente, ela não depende da quantidade, então, às vezes, quantidades mínimas daquele que a pessoa entra em contato com o alimento, com aquele alimento que ela tem alergia, já pode causar um transtorno muito grande. Já as intolerâncias, elas estão muito relacionadas à quantidade, então quanto mais a pessoa come, mais sintomas ela tem. Mais uma preocupação, essa mais comum, são com alimentos que podem engasgar. A modelo e influenciadora Bárbara Evans passou um susto há poucos dias. A família estava em um restaurante na beira do rio. Bastou 1 segundo para a filha Ayla, de 1 ano e 8 meses, engolir e engasgar com amendoim. Ela engasgou e começou a tossir. Na hora ela deu uma vomitadinha assim e percebi que estava fazendo um barulhozinho estranho. E ela estava com dificuldade de respirar. Em casos de engasgo, a primeira ação a fazer é a manobra de Heimlich, que é colocar a criança de bruços e pressionar as costas. Você coloca a cabeça da criança mais baixa em relação ao corpinho, deixando a sua mão assim, do lado, mantendo sempre a boquinha livre para que se tiver que sair o alimento ele saia e tomando muito cuidado para não colocar o dedo nos olhos. E você vai fazer 5 compressões, mas compressões fortes, tentando ver se você consegue tirar o corpo estranho. Em situações mais graves, como foi com Ayla, a comida vai parar no pulmão e a criança precisa fazer uma broncoscopia para a retirada do alimento. Para evitar esse e outros transtornos, os filhos precisam entender: nem tudo que é bom faz bem. Eu acredito que a gente precisa trazer a informação com clareza para a criança, num primeiro momento, porque ela é capaz de entender. Vai ser uma conscientização de que aquele alimento, apesar de gostoso, não é adequado para ela, vai causar problemas de saúde, então não é proibido, ele deve ser evitado. Tem que ficar atento aí com relação aos alimentos para evitar aí qualquer situação de engasgo. E a gente sabe, né, que às vezes na hora da adrenalina ali, por mais que tenham essas dicas, como a gente viu na reportagem, o pai ou a mãe, né, no momento de aflição ali, de nervosismo, às vezes não consegue, né, agir como deveria. Então, evitando os alimentos aí que podem causar esse engasgo, diminui os riscos.